Fabiola agora, mas com Plácido Berci, que está acompanhando de pertinho ali na concentração da delegação do Flamengo e traz todas as informações pra gente. Tudo calmo por aí, Plácido? Tudo bastante calmo, chuvoso, né? São Paulo amanheceu chuvosa hoje, provavelmente a gente vai ter chuva no horário do jogo, mas tudo muito calmo, nenhum torcedor aqui no saguão, né, do hotel onde o Flamengo está hospedado na Zona Sul de São Paulo. O Flamengo está hospedado aqui desde ontem, chegou em São Paulo no finalzinho da tarde. 50 torcedores vieram receber os jogadores, passar aquela energia positiva para motivar o time a conquistar o 8º título brasileiro, né, que seria o 2º título seguido, já que o Flamengo é o atual campeão. E os jogadores já acordaram, já tomaram café da manhã, agora vão ficar livres durante a manhã, almoçam a 1h, durante a tarde também não tem programação, vão tentar só controlar a ansiedade para o jogaço de 9h30 às 7h. O Rogério faz a preleção aqui no hotel e às 7h40 eles deixam aqui o hotel e seguem para o Morumbi. O estádio é muito próximo daqui, com os batedores da PM, coisa de 15 minutos eles chegam no estádio. E como a gente já vem falando, né, o Flamengo, para ser campeão, precisa vencer o jogo e aí não precisa depender do resultado de Internacional e Corinthians, jogo que acontece lá em Porto Alegre. E por falar no Internacional, o time titular hoje contra o São Paulo deve ser o mesmo que enfrentou o Inter. O William Arão segue se recuperando daquela fratura num dedinho que ele teve no pé direito. Ele está relacionado para a partida, mas ontem, quando chegou aqui no hotel, chegou mancando. Então, muito provavelmente, o Rodrigo Caio vai formar a zaga titular ao lado do Gustavo Henrique. O próprio Rodrigo Caio também tomou uma pancada no tornozelo direito contra o Internacional. Chegou a preocupar, mas ontem concedeu coletiva de imprensa lá no Ninho do Urubu, disse que está pronto para o jogo, então não deve ser problema para hoje à noite. E uma última informação, não tem como a gente não falar, né? O palco do jogo hoje quis o destino que fosse o Morumbi, estádio que foi por mais de 2 décadas praticamente a casa do Rogério Ceni. E lá, como jogador, ele conquistou 14 títulos, como jogador do São Paulo, né? Hoje pode conquistar mais um título, só que como treinador do Flamengo. E para isso, basta vencer o ex-clube dele. Volto com vocês. Bom dia. Bom dia, Plácido. Obrigada pelas informações. Qualquer notícia, chama, por favor. Você não concordou muito com aquela comparação do Diego e do 4 Everton? títulos, não, assim, é claro que eles vão ter 4 títulos como Júnior e Zico, contando 87. Tá? Copa União, né? Contando a Copa União de 87, que o Sport é campeão pela justiça com caixa alta e o Flamengo campeão por justiça brasileiro, porque jogou o campeonato mais importante. Enfim, diferente para o torcedor do Flamengo. Eles não entram no mesmo nível de idolatria, Everton Ribeiro e Diego, embora tenham tanta relevância. Acho que, claro, que Zico e Júnior têm mais relevância no cenário nacional futebolístico do que o Diego e Everton Ribeiro, mas eles têm grande relevância. Para o Flamengo também ainda não são tão importantes, mas estão a caminho de ser. Que eu acho que isso é que é marcante. Esse time do Flamengo, sendo campeão, ele está se aproximando muito do time dos anos 80. Que tinha o Júnior, que tinha o Zico, que foi campeão brasileiro 4 vezes, contando com 87, na década, que foi campeão da Libertadores e foi campeão mundial. Esse time já foi campeão da Libertadores, já está sendo bicampeão brasileiro, que foi uma das conquistas do time dos anos 80 no começo daquela década. Então, eles estão bem próximos. A diferença aí dos dois, né, na comparação, é que eles foram campeões por outros clubes, né? No caso, Santos e Cruzeiro. Mas, Cereto, são 2 pilares desse time tão vitorioso do Flamengo, né? Bom, o Everton Ribeiro está jogando em altíssimo nível já há muitos anos, né? Há muitos anos. E aí é claro que tem a passagem dele lá pelos Emirados Árabes, enfim. Mas no futebol brasileiro ele está jogando em altíssimo nível em muitos anos. E teve uma queda esse ano na temporada no Flamengo, mas recuperou. E a melhora do Flamengo, a melhora de produção do Flamengo, ela passa pelo Diego. Ela passa pela função que o Diego faz no meio de campo. O Diego, que o ano passado, na temporada passada, na conquista do Flamengo da Libertadores e do Brasileiro, ele foi o 12º jogador. Esse ano ele é importantíssimo dentro de campo entre os 11 titulares. Idolatria, ela não é só pelo número de títulos na prateleira, né? Pela identificação do jogador com o time. Acho que para igualar Zico, Andrade, esse pessoal todo, Júnior, o Gabigol já conseguiu. O Gabigol acho que chegou nessa primeira prateleira, ou pelo menos próximo desse pessoal que são deuses do Flamengo, né? O Gabigol já conseguiu, mas por outros motivos além dos títulos conquistados.
Bom, você que está ligando a TV agora, não desliga mais não, porque hoje vai ser o dia inteiro aqui no Sport TV, assim, girando o Rio Grande do Sul, vamos para São Paulo, para Porto Alegre, para a gente saber notícias. Afinal de contas, chegamos ao último dia do Campeonato Brasileiro e hoje vamos conhecer o time, né, que vai levar o título. Pode ser o Flamengo, a gente vai botar o campinho do Flamengo para vocês agora analisarem. Tem a situação do William Arão, difícil, né, com uma lesão no dedão do pé, com uma fratura, jogar. Rodrigo Caio não tem grandes problemas, embora tenha saído sentindo, né, da última partida. Hugo Souza, Isla, Rodrigo e Gustavo na zaga, Felipe Luiz, Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Esse time é um super time de futebol. Do meio pra frente é um time espetacular. Atrás tem jogadores de muita qualidade, de nível de seleção, todos. Tirando o Gustavo Henrique, que não foi à seleção ainda, acho que ainda tem um caminho pela frente, e o Hugo, que era goleiro de seleção, categoria de base, mas goleiro selecionável também. Todos os outros jogadores são de seleção brasileira. São de seleção. O Isla é da seleção chilena, o Arrascaeta é da seleção uruguaia. Todos são selecionáveis. É assim, não há, no meu entender, não há time semelhante no Brasil. E a diferença, o que me surpreende, e porque a temporada foi um pouco diferente, é que o Flamengo chegue disputando o título na última rodada e não mais ou menos como no ano passado, como campeão já do Campeonato Brasileiro. Mas esse super time não conseguiu bater o São Paulo nessa temporada. Verdade. E, aliás, rola um jejum pesado aí, hein? Verdade. A gente vai mostrar os números para vocês. 8 jogos sem vitória do Flamengo. Esse vale o título, né, de hoje. Ó, Copa do Brasil 2020, 2 jogos. São Paulo venceu por 3-0 e por 2-1. Aí tem a sequência das outras partidas. O brasileiro 4-1 para o São Paulo, primeiro turno. Exatamente. Ano passado, 19, 0-0, empate também 1-1. 18, empate em 2-2 e vitória do São Paulo por 1-0. E 17, vitória do São Paulo por 2-0. E no Morumbi ainda mais tempo. No Morumbi são quase 10 anos. Esse é desde 2011, né? Desde 2011 no Morumbi. Arte de jejum, a gente já mostrou os números do Morumbi. Vamos fazer isso agora, então, aproveitar. 10 anos de jejum, né? 4 vitórias do São Paulo, 4 empates, nenhuma vitória do Flamengo. 16 gols do São Paulo e 7 gols do Flamengo. A última vitória do Flamengo lá foi no dia 2 de outubro de 2011, quando venceu por 2-1. Hoje que esse super time do Flamengo vai conseguir vencer o São Paulo, depois desse jejum todo? Você sabe que esse último jogo aí da Copa do Brasil foi justamente a estreia do Rogério Ceni, né? Ou pelo menos o Rogério Ceni estava chegando ali para tentar na Copa do Brasil, estava começando o trabalho e foi eliminado. De lá para cá, o Flamengo melhorou, o Flamengo piorou, o Flamengo melhorou e melhorou agora na hora que tinha que melhorar mesmo, por erros e acertos do Rogério Ceni para encontrar o time. E encontrou o time, que o Lofredo tem razão, hein? Se você pegar do meio de campo pra frente, você pode botar a camisa da seleção brasileira ali no meio de campo pra frente, que resolve a parada, né? Bruno Henrique, Gabigol. O Arrascaeta não vai querer. Infelizmente o Arrascaeta não é brasileiro, mas ainda tem o Pedro, né? Que se você botar ali, o Pedro, o Gabigol, o Gerson, o Everton Ribeiro, o Diego, enfim, são jogadores de muita qualidade mesmo. O Flamengo tem o melhor time do Brasil, o melhor elenco do Brasil, mas futebol é futebol e a gente nunca sabe o que pode acontecer nas 4. Eu já fui mais ousado, né? Já marquei churrasco em outras épocas, já acabou a brincadeira. Já fez aposta. Ultimamente eu tô mais equilibrado, vamos ver o que vai acontecer. Mais contido. Muito bem, muito bem. Olha, um dos grandes personagens dessa partida é Rogério Ceni, ídolo da história do São Paulo. Só no Morumbi conquistou 7 títulos como goleiro. Agora, na posição de técnico, pode voltar a fazer história nesse mesmo palco, mas dessa vez como visitante, pelo Flamengo. O Morumbi, quem sabe, como um dia foi um antigo Olímpico em Porto Alegre. O Centenário em Montevidéu, no Uruguai. O Monumental em Lima, no Peru. Ou até a Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro. Lugares de festas
e importantes títulos rubro-negros longe do Maracanã. As 2 Libertadores foram fora do Brasil. O 2º título brasileiro no sul do país. O 7º aconteceu sem o time estar em campo. Na verdade, a turma estava em cima de um trio elétrico. Essa noite, a gigantesca e tradicional Casa do São Paulo pode se tornar mais um endereço de momentos inesquecíveis na vida do Flamengo. Para mim seria um orgulho muito grande poder chegar a um título brasileiro com a camisa do Flamengo, né? Seria uma vitória muito grande na minha trajetória como treinador. Eu acho que seria também um presente enorme para o torcedor flamenguista por tudo que passou nesse ano. Rogério Ceni, um nome marcado no estádio, na história do São Paulo. Vai ficar para sempre e isso ninguém apaga. Agora, para a vida dele como técnico, tá faltando vencer o ex-clube uma vez. Nem com o Fortaleza, muito menos com o Flamengo, que, aliás, tem uma freguesia generosa para descontar. Nessa temporada, 3-0 em vitórias, com direito a goleada no Maracanã e eliminação na Copa do Brasil. O placar dos gols também tá feio para o líder do Brasileirão, 9-2. E sem esquecer que no Morumbi, os donos da casa não perdem para os rivais de logo mais há 10 anos. Mas acredito que a equipe nessas 3 partidas esteve muito bem, cara. Em uma parte do jogo, né? Conseguimos ter algum controle, algumas oportunidades claras e em alguns momentos falhamos um pouco nessa última finalização. Agora, um momento totalmente diferente, um momento onde a gente está com muita confiança, onde a gente está num momento muito bom, tanto individualmente como coletivamente, e eu acho que isso aí é um fator que nos favorece bastante. Nos confrontos em 2020, o time nunca contou com todos os titulares, é verdade. Gabigol, por exemplo, disputou apenas parte da partida de ida pela Copa do Brasil, que marcou a estreia de Ceni no Fla. E olha que ele também já beliscou o São Paulo no Morumbi. 2 vezes pelo Santos, marcou no chefe, que ainda era goleiro do São Paulo. Rogério num canto, bola no outro, só tocou para desviar de Rogério Ceni e abrir o placar. Rogério Ceni. Nenhum outro jogador foi tantas vezes campeão aqui. São 7 títulos no Morumbi. Ainda não é uma imagem normal vê-lo como visitante, como adversário. Mas o passado está aí, está feito, né? O futuro é uma incerteza sempre para qualquer um, na vida de qualquer um, mas o presente é uma oportunidade que a gente tem de ser campeão.